E aí, amigos e amigas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cortar para poder fazer brotar. É uma coisa que é uma prática que a gente pode se utilizar para forçar a brotação da planta. Então essa é uma maneira de você fazer muda, e eu quero explicar hoje, vou usar, claro, como exemplo uma Cattleya aqui, para vocês poderem visualizar como é que você vai fazer isso, aonde fazer, como fazer, por que fazer. Vou citar alguns exemplos de possibilidades para poder realizar esse corte para induzir essa brotação. É interessante principalmente para você que cultiva as Cattleyas, que são às vezes as mais fáceis, as mais difíceis de fazer muda. Bora lá pro vídeo. Então, eu trouxe aqui hoje um exemplo bem legal de uma Cattleya que está bem grande, e eu vou até precisar que vocês imaginem um pouquinho, porque primeiro a gente tem que entender que as Cattleyas, né, elas são simpodiais, que eu já falei aqui. Então, ou seja, elas formam ciclos, né? Então ela brota, forma bulbo, folha, brota, forma bulbo, folha, todos esses bulbos ligados pelo rizoma. Nesse exemplo aqui que eu trouxe, dá para ver isso direitinho, né? Olha aqui, os bulbinhos vão crescendo em uma única linha. Algumas plantas têm uma característica bem legal, que é assim, um bulbo solta dois brotos. Isso a gente chama de bifurcar. Então tem planta que naturalmente bifurca fácil. E quando você vai fazer muda, fica bem mais fácil de você cortar. Essa planta aqui é uma Cattleya triane de sementeira. Ela, quando ela era pequenininha, dá para vocês visualizarem aqui, ó. Ela era pequenininha, ela era uma frentinha só. E hoje ela virou 3 plantas, né? Eu vou usar principalmente esse daqui porque foi o melhor exemplo que eu encontrei para mostrar aonde a gente deve cortar para poder ajudar a fazer mudas e fazer com que a parte antiga da planta brote. É importante você usar essa técnica considerando algumas coisas. Primeiro, é muito mais fácil você se utilizar disso que eu vou ensinar aqui em plantas que crescem sequencialmente e que não bifurcam. Então assim, elas não dão mudas. Se você for deixando, a parte velha da planta só tende a morrer, porque os bulbos vão ficando mais velhos, feios. Aqui até tinha umas folhas amarelas que eu cortei. Então, essa planta, ela aqui, ó, deu um bulbo novo, tá dando outro broto, que já vai formar aqui outro bulbo, e ela não bifurcou. E é isso, a principal característica que a gente vai utilizar, isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Claro que você tem plantas que quando bifurcam ficam mais fáceis de fazer muda. Essa planta aqui, por exemplo, é muito fácil de eu fazer 3 vasos dela, bem simples porque tem 3 frentes bem definidas. Mas e se fosse só essa parte? O que eu quero que vocês imaginem e se fosse só essa parte plantada dentro do vaso? Você vai cortar, você vai arrancar, você vai separar, como é que você vai fazer? Eu não tinha nenhuma planta, porque nossos vasos são pequenos, 99% da população, da produção inteira está em pote 13. Então eu não tinha nenhuma planta toda grande, com um rizoma grande desse jeito, com um monte de bulbo, tudo dentro do vaso. Mas eu quero que você faça esse exercício de imaginar que essa planta, ela estaria dentro do vaso. Então você imagina que essa planta aqui está separada do resto e que ela está dentro do vaso. Como é que eu posso fazer para fazer com que eu faça uma muda e force uma brotação para uma muda nova nessa planta, né? Primeira coisa que a gente vai entender é aonde cortar, né? E isso entra uma coisa que eu já ensinei aqui em outros vídeos: 3 bulbos ou 4 bulbos. Considerando que essa planta eu vou cortar e vou tirar a muda que eu quero, normalmente quando a gente vai retirar o corte, eu recomendo 4 bulbos. Aqui a gente tem um bulbo novo, meio termo, que ele está quase maduro, mas ele ainda não está maduro, mas ele pode ser considerado um bulbo. Então, eu contaria aqui, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Então, eu cortaria exatamente aqui. Nesse caso aqui, eu cortando aqui, eu vou tirar isso, vou fazer uma muda com isso aqui. Só que eu quero que vocês imaginem que a gente não vai retirar do vaso. A gente vai cortar para fazer brotar sem retirar do vaso. Imagina que essa planta está dentro de um vaso bem aqui, ó. E que ela já está enraizada, está toda estabelecida, ainda tem espaço no vaso.
não tem por que eu cortar essa muda e retirar ela daqui. Mas eu posso fazer esse corte para forçar a brotação nessa parte mais antiga da planta. Quando eu corto e retiro, mesmo que ela estivesse plantada, eu corto e retiro a muda, eu posso deixar a parte antiga para ela brotar no vaso. Isso é muito comum, é bem fácil de fazer, é bem adequado fazer. A vantagem de imaginar que ela está plantada é que eu posso cortar com um pouco menos de bulbos. Às vezes eu consigo fazer uma muda com uma frente só com 3 bulbos. E essa frente não tem tanto prejuízo, porque todo o sistema radicular dela está sendo preservado. E aí eu consigo fazer com que essa parte traseira, que seria o traseiro da planta, brote, e às vezes brote bem mais forte do que se eu retirasse ele daqui. Eu vou aproximar um pouquinho para a gente poder ver alguns detalhes aqui, só para relembrar algumas coisinhas que a gente tem que estar atento aqui nesse rizoma. Toda vez que você vai cortar uma planta como as cattleyas, que são simpodiais, é importante você verificar as gemas. Então a gente tira essas brácteas aqui, aí tirando as brácteas que você vê se está com canela seca, se tem algum problema, né? E aí você vai olhando, vamos limpando aqui para vocês poderem ver o que tem que prestar atenção na hora de cortar. Então eu estou limpando aqui, deixando a planta bem limpinha para visualizar mais fácil aí para quem está assistindo em como as gemas estão, né? Como eu falei, planta simpodial, o que é planta simpodial? É que forma ciclos, né? Então, um bulbo é unido ao outro através do rizoma que tem as raízes, né? E na base, você observa, ó, aqui dá para ver perfeitamente. Eu vou usar a pontinha da tesoura para poder apontar. Ó. Vocês conseguem visualizar aqui essa gema, né? Ou seja, essa gema é um local de possível brotação. E essa gema é muito importante. Quando eu penso que eu vou cortar essa muda, então eu tenho aqui ó, um broto que já está um bulbo já praticamente com espatinha querendo dar flor, outro bulbo maduro, outro bulbo maduro, outro bulbo maduro. Quando eu vou cortar uma muda, é possível, pode ocorrer a pergunta, posso fazer com 2 bulbos? Pode. Eu posso cortar aqui, ó? Pode. O que vai acontecer? São poucos bulbos e essa frente vai ficar mais debilitada, vai ter mais dificuldade de crescimento. Eu posso cortar com 3 aqui, ó? Claro que pode. Na verdade, nesse caso aqui é o ideal. Eu até vou cortar, ó, para a gente poder visualizar. Então eu pego e corto. Nesse caso, como eu expliquei para vocês poderem visualizar, tá solto, né? Mas imagina que isso aqui estivesse plantado dentro do vaso, que tivesse espaço ainda. Eu não precisaria retirar essa muda. A ideia do vídeo de hoje é você poder cortar para poder fazer isso aqui brotar. E por que eu quero mostrar para vocês exatamente isso aqui, ó? Deixa eu ver aqui como é que tá, exatamente. Esse bulbinho aqui nem com folha tá mais porque eu cortei, tava muito feio, amarelo, eu cortei para não ficar assim com aspecto feio. Mas vocês conseguem visualizar essa gema bem aqui, né? Essa gema é a mais forte desse traseiro, vamos chamar assim. Essa gema, ela vai brotar e vai fazer uma nova planta. Quando você está com essa orquídea plantada dentro do vaso, toda enraizada, e você faz esse tipo de corte, você faz com que esse traseiro brote, ou seja, você forma uma nova muda. Isso é legal principalmente para você poder fazer aquele vaso ficar cheio. Porque às vezes você tem uma planta, tá bonita, floresce todo ano, mas a bendita não dá muda, não bifurca, não aumenta, não entossera. Essa técnica, essa maneira, é um incentivo que você vai dar para essa planta. Tem outras técnicas? Tem. Tem gente que pega um alicate, que eu não vou ter aqui, aqueles alicates de ponta de pressão, e só apertam. Só o fato de você machucar o rizoma, você já incentiva essa parte aqui a brotar. Outra coisa que eu já vi ser feita é esquentar um arame e perfurar o rizoma. Eu prefiro cortar, eu acho que é mais eficiente. Aqui, por exemplo, você pode jogar canela para cicatrizar, você pode usar um fungicida. E essa parte de trás, como ela já está estabelecida, eu não vou arrancar, não vou mexer, essa parte tende a brotar muito mais fácil. Quando eu tenho uma planta como essa, eu vou fazer aqui para vocês poderem ver. E aí eu peguei e cortei essa frente, né? Já é outro exemplo, não é mais o exemplo de deixar plantadinho lá quietinho, só para poder fazer outra muda, porque aí quando eu for replantar, eu replanto essa muda e a outra muda no novo vaso e começar a render, né? A fazer aumentar a minha planta. Mas aqui eu vou citar um outro exemplo. Então eu corto essa frente aqui, ó. Vou pôr ela num vaso bem bonito, vou fazer uma outra muda.
Aqui eu tenho outra frente legal com 3 bulbos que eu vou retirar também. Às vezes fica parecendo que é maldade, mas é uma maldade necessária, viu, gente? A planta, ela tem que ser replantada, do jeito que tá aqui, até uma planta que eu tinha separado, que essa daqui é uma Cattleya Triane alba. E ela foi separada e acabou não sendo replantada. Aí vocês olham como ela tá cheia de raízes para fora e a planta mostra sinais de debilitação. Mesmo sendo adubada, mesmo na estufa, mesmo com todos os tratos e manejos adequados que a gente oferece às plantas, ela já mostrou uma certa debilitação. Aqui eu acabei de tirar uma outra muda, né? Tá com flor, vai me dizer, ah, não pode mudar com flor. Mas eu não vou deixar essa flor abrir, eu não vou cortar aqui, que senão vão me apedrejar. Mas vai ser cortada essa flor. Por quê? Porque ela é uma Cattleya, eu fiz uma muda só com 3 bulbos. Essa flor aqui só vai enfraquecer essa planta, tá bom? E ela precisa ser replantada, porque ela tá toda para fora do vaso. E aí falta a última muda aqui, ó. Que eu vou tirar também. Vou tirar essa daqui com 3 bulbos. Olha só, essa parte aqui vai ser muito interessante porque eu tô ensinando para vocês hoje. Olha que interessante, eu tô cortando bem aqui, ó. Eu posicionei aqui a tesoura para vocês poderem ver que é onde eu vou cortar. Aí para vocês entenderem, eu tenho esse bulbo que tinha bifurcado. Ele tinha dado um bulbo aqui e outro bulbo para cá. O outro bulbo que ele deu para cá foi aquela frente que eu acabei de tirar. E essa frente que ficou para cá, eu vou cortar esse bulbo que eu já tirei a folha porque estava feio, esse bulbo aqui e esse daqui. Isso daqui é uma frente da planta com 3 bulbos. Eu vou cortar exatamente aqui. Só que esse eu não vou retirar. E é exatamente o exemplo que eu usei de como fazer muda. Porque aí eu corto, então eu faço com que esse bulbo que tinha crescido aqui, ó, esse aqui vai ficar sendo o último e de cá vai ficar sendo aquele. Esses 2 bulbos vão fazer muda, eles vão brotar. Só que essa daqui, como ela tem muita raiz dentro do vaso, eu só cortei com 3 bulbos e tem bastante raiz aqui para fora, eu vou esperar ela dar raízes novas, vou esperar ela brotar, vou esperar ela se desenvolver. E eu vou só cortar, eu vou deixar o vaso do jeitinho que tá aqui. E não vou fazer nada, na verdade eu vou deixar do jeitinho que tá aqui e vou cuidar dela dessa maneira. Com certeza, essa muda já está separada, então na hora que ela der sinais de brotação, de novas mudas aqui, eu posso retirar. Não está completamente dentro do vaso, como eu falei que era o ideal, mas já serve. E aqui, ó, eu vou ter essa frentinha, que é esse bulbo que eu mostrei com a geminha que vai brotar. E esse bulbo que vai ficar aqui cortado da parte traseira, da outra frente, também vai poder brotar. E é por isso que eu queria ensinar isso hoje, o cortar para poder brotar. É necessário, muitas vezes, você cortar para poder fazer brotar a parte traseira da planta, porque às vezes ela não brota naturalmente. E isso daqui é uma coisa que a gente pratica no dia a dia. E eu queria ensinar para você que está sempre acompanhando o canal e cultivando as orquídeas. Esse era o que eu queria ensinar hoje para vocês, espero que vocês tenham gostado. Quero convidar você a poder se inscrever aqui no canal, compartilhar com todo mundo que você sabe que cultiva orquídea, que gosta de orquídea. Coloca nos grupos que vocês fazem parte, para que mais pessoas possam poder estar acompanhando aqui o nosso canal. Espero vocês no próximo vídeo e quero meu muito obrigado. Um grande abraço.